Nós vamos rezar, né? Vamos Fazer rezar. oração. Antes de mais nada, quem tiver água benta, em casa, já pode passar, isso ajuda muito, né? Fora também que apaga os pecados veniais. Pelo menos aqui em casa a gente tem muito esse hábito. E fica aí também para vocês. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Senhor e meu Deus, nós nos entregamos neste momento a vós, a cada um de nós, em cada casa, que a Virgem Maria possa estar passando à frente de nós neste momento, nos ajudando a abrir os nossos corações, a estarmos com o coração aberto, poder escutarmos tudo aquilo que o Senhor tem a falar para nós. Pedimos o Teu auxílio, também recorrendo aos nossos santos anjos da guarda, para que não nos distraíamos com outras coisas, mas tenhamos este momento reservado para o Senhor, nesse pequeno tempo, né, dessa nossa semana, e que tudo aquilo que foi ensinado possa fazer fruto em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Pedimos Teu auxílio também, que o Senhor possa estar passando à frente de toda essa transmissão para que ela não caia, mas que persista. E além disso, também pedimos a vossa misericórdia por todas as situações, diretas ou indiretas, do coronavírus, né, de toda essa quarentena que nós estamos nela. Pedimos que o Senhor possa, isso também em especial, auxiliar muito ao Papa Francisco em todo o governo assim, da Santa Igreja. Amém. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, pessoal, então vamos lá. Avisos necessários contra as tentações mais comuns. É assim que está o título deste capítulo do livro Filoteia. Eu, particularmente, não li o livro todo, mas, assim, da parte que eu já li, dá para perceber que é um livro muito profundo. Não dá para você pegar, sentar e ler ele de uma vez só, não. Eu acho não. É um livro que você tem que pegar, ler ele com mais calma. É um livro que você vai meditando nele, porque ele é propriamente para isso, né? Tanto é que tem uma coisa muito interessante, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pegar o livro para poder saber mais a respeito. Só mexer um negocinho aqui. Aí. Assim eu consigo ver o tempo também. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pegar o livro para poder ver no início, mas antes de mais nada, ele fala um pouco sobre o que é a devoção, essa questão da vida devota, que ele comenta no livro, e ele pede que antes de se iniciar mesmo nesse retiro, ele pede que você faça uma confissão geral, ou seja, uma confissão de todos os seus pecados da vida. Olha que interessante, antes mesmo de começar o livro, ele pede isso. Então, assim, dá para se ver que o livro é profundo, realmente é para um retiro, é para você voltar a estar mais perto de Deus. E pela parte que eu também já li, ele tem uma semelhança bem assim, legal de ver com o livro dos exercícios espirituais do Santo Inácio de Loyola. Aqueles, eu não sei se alguns de vocês aqui já tiveram a oportunidade de fazer o retiro inaciano. Acabou que eu e a Nayara, mais uma turma aí do Manaim, tivemos a graça de fazer na Páscoa do ano passado. Foi maravilhoso. O Instituto Verbo Encarnado, o IVE, onde o nosso querido Jean está lá estudando, está lá no seminário, do qual eu já peço aí orações por ele. É uma vocação que pede muito da pessoa, uma vocação, assim, belíssima. Mas, enfim, e a gente consegue ver, assim, como que o livro é profundo. Pede essa questão da gente fazer uma confissão geral, né? Isso é interessante a gente ver. Nenhum outro livro eu tinha pegado para ler que tivesse isso também, né? E a semelhança que a gente vê com os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola é que nos exercícios eles dão várias formas de você discernir uma tentação também, né? Se você tem uma situação que você tem que
tomar uma resolução nela, e você quer tomar aquela resolução firme em Deus, você segue as regras que Santo Inácio compilou, né? Acabou sendo compiladas nesse livro. Então acaba que tem uma semelhança muito grande, né? Que São Francisco de Sales também vai nos dando dicas de como a gente também vencer as tentações. Então vamos lá. Vamos dar início então. E deixa eu passar. Pode, vontade. Porque eu queria fazer um paralelo com o último encontro, né? Que a Amanda e o Bruno falavam a questão das amizades, que na prática das virtudes a gente deve procurar ter amizade com os semelhantes, com aqueles que têm o mesmo desejo de santidade, de vida que nós temos. E esse primeiro capítulo já da parte 4 tem uma ligação bem próxima disso, porque não se deve fazer caso do que dizem os mundanos. E fala que muitas vezes a nossa mudança de vida pode ser vista por muitos, principalmente pelos mais próximos a nós, como uma hipocrisia. Porque como a gente era de uma forma e a gente passou a ser de outra, né? Buscando uma devoção maior, muitas vezes mudando o modo de agir, de vestir, né? Porque Deus nos transformou por dentro, é visto como uma hipocrisia por aqueles que nos conheciam anteriormente. E a gente não deve dar valor a isso, a gente não deve se preocupar a isso, né? Ele fala no livro que a gente muitas vezes será alvo de maledicências, né? De adulações, as pessoas farão a gente tentar voltar atrás, né? Vai falar, não, isso não tá certo, você tá sendo hipócrita, olha o que você já fez na sua vida, então isso não condiz com o que você era. Mas pra gente não dar ouvido a isso, né? E muitas vezes a gente escuta isso dos mais próximos a nós, quem teve a conversão aí e teve que abandonar algumas amizades, sabe o que é isso, né? Então a gente não deve fazer caso do que essas pessoas falam, né? Que muitas vezes a gente é criticado por passar muito tempo em oração. Só que essas mesmas pessoas que nos criticam por a gente passar tempo em oração, nunca nos criticaram por passar uma noite numa festa mundana. Você pode ter passado a noite inteira numa festa mundana e nunca ninguém falou nada com você, nunca ninguém te criticou por isso. Aí você vai passar a noite numa vigília, você está sendo muito radical, né? Você está se dedicando demais à igreja, que aquilo não é saudável. Então, para a gente mesmo, a gente não se preocupar com esse tipo de crítica, né? Pode ir? Pode. E é que nem a Nayara já até começou, né? Já introduzindo o livro aí. É como realmente São Francisco de Sales começa a parte das tentações. Lembrando a alma devota, que chama Filoteia, que significa isso, Filoteia, lembrando a Filoteia que no início da caminhada cristã, quando a pessoa toma a decisão por seguir a Cristo, existe uma cisão entre o que ela quer agora e o que ela era, porque ela começa a ver que o que ela estava vivenciando antes não condizia e realmente era vão, tinha um gosto amargo, realmente não levava para a felicidade plena que todos nós sentimos no nosso coração, desse anseio de querer buscar. Então, assim, com essa decisão, pode falar. É porque parece que tem algumas pessoas que entraram depois, né? Estão perguntando até qual é o livro. A gente está tratando, está no 4º encontro do livro Filoteia, que quer dizer Alma que ama a Deus, né? De São Francisco de Sales. E a gente está na parte 4 desse livro, que fala que como vencer as tentações, né? Isso. Então, assim, né? Então, São Francisco de Sales comenta, né, que no início dessa vida devota, quando há esse rompimento, porque não tem como uma pessoa estar em 2 barcos ao mesmo tempo, é impossível. Existe esse termo, existe uma certa chacota, né, que se faz por parte da pessoa que quer buscar mais a Deus. E aquilo que a Nayara estava comentando, muitas vezes a pessoa pode passar uma noite assim numa festa e passa muito tempo, mas quando vai fazer uma vigília, ela tiram-se sarro dela, porque é uma coisa que pode ser algo danoso para ela, né? Falava-se também agora há pouco na formação da consagração, né, dos devotos que eram hipócritas, que só usavam devotos a Nossa Senhora,
que só usavam devoções externas, mas por dentro não tinha nenhuma devoção, nenhum amor verdadeiro a Nossa Senhora. E São Francisco de Sales traz nesse capítulo a diferença entre hipocrisia e uma virtude sólida. Hipocrisia é você querer que as pessoas achem que você é da igreja, que você tem devoção, que você ama a Deus, que você segue os mandamentos. Mas no fundo você não é aquilo. Quando você está por trás, você é uma outra pessoa. Dentro do seu coração, você é uma outra pessoa. E virtude sólida pede uma constância e firmeza. Então ele pede que a gente seja sólido, que a gente seja constante nos nossos propósitos, nas nossas decisões. Quando a gente se converte, a graça de Deus nos encontra e a gente se converte, a gente tem que ir firme, a gente tem que ir fundo nisso. E não ficar voltando atrás. A gente se converte, a gente se decide por Deus, aí depois a gente retorna, a gente passa a ter aqueles hábitos. Não quer dizer que a gente não pode pecar, a gente não pode cair, né? Porque nós somos humanos e isso acaba que acontece. Não é o desejo de Deus, espera ele, mas isso acontece. Se a gente cai, a gente retorna imediatamente através da confissão e reparação dos nossos pecados. Mas ele fala, né, até mesmo por essas pessoas que duvidaram da nossa conversão, que acharam que era hipocrisia. Por isso, e principalmente por Deus, a gente tem que ter um propósito firme, né, de ser aquilo que Deus quer, de ser aquilo que Deus te pediu e não desistir das nossas resoluções, nem dos nossos propósitos, né? Nem abrir mão mesmo daquilo que a gente acredita, do que a gente sabe que é a verdade. Porque se a gente vai e a gente volta, a gente dá até mesmo um contra-testemunho, né? Essas pessoas que talvez poderiam vir, elas se desanimam porque elas não veem na gente essa resolução, essa solidez, né? Essa verdade na gente. Então a gente está atrapalhando a nossa própria conversão e pode até mesmo atrapalhar a conversão de outras pessoas, né? E São Francisco de Sales comenta que no início é preciso uma certa firmeza no seguimento de Cristo, é realmente tomar uma decisão e seguir adiante, né? E lembrando que ele fala que é possível que a gente possa aproveitar muito toda essa chacota que fazem, né, do início do seguimento, como uma forma de expiar até mesmo os pecados e de entregar a Deus por amor a Ele. É possível se fazer isso e deve-se fazer isso no início, né? Porque isso faz com que a alma se aproxime mais de Deus, se eleve na humildade, devido a tudo aquilo que ele vai recebendo de críticas e tudo mais, né? Igual quem, né, me ocorreu que agora quem começa a se vestir na modéstia e tudo pode ser chamado de beata, você está se vestindo como uma velha e tudo, você não está se vestindo conforme a sua idade, né? Pessoas mais jovens acabam que escutam isso. Aceitar, né, essa humilhação, esse desprezo das pessoas e oferecer a Deus, porque ali você vai estar ganhando prêmios com Deus, Deus vai estar feliz, você vai estar agradando o coração dele com isso, aceitando todas as humilhações que te vierem. E comento duas frases, né, que São Francisco de Sales comenta. Procedamos sempre como quisermos, o mundo sempre nos fará guerra, sempre. Ponto 2. Abandonemos este mundo cego, Filoteia. Grite ele quanto quiser. Sejamos firmes em nossos propósitos, invariáveis em nossas resoluções. E a constância mostrará que a nossa devoção é séria e sincera. Então, né, no capítulo 1, não fazer caso do que dizem os mundanos. Então, resumindo, não se importar, seguir firme no seu propósito e toda humilhação que chegar, você aceitar ela de bom grado e oferecer a Deus, né? No segundo capítulo dessa parte 4, é preciso dotar-nos de coragem. E o que ele fala aqui? Que muitas vezes, quando a gente abandona o mundo e a gente segue a Deus, tem uma mudança de vida muito repentina, né? E essa separação da vaidade com o mundo para as coisas de Deus nos faz sofrer muito, traz tristeza, ressentimento, e a gente precisa ter calma, porque isso vai passar. É apenas uma fase, né, desse desligamento que a gente é obrigado a passar. Então, assim, muitas vezes a gente vai sentir falta daquela vaidade, daqueles sentimentos que a gente tinha, de tudo aquilo que o mundo nos proporcionava, né? Aqueles prazeres mundanos e tudo. Que até então era a nossa verdade, né? A gente pensava que funcionava daquela forma. Uhum. Então é só a gente ter calma, paciência, que vai passar. E lembrando, né, que quando se passa muito tempo numa vida que não corresponde ao que Deus pede, que é a bondade puríssima a Ele, se tem uma certa dificuldade normal quando se começa nessa vida devota, né, no seguimento a Cristo. Justamente por aquilo que a Nayara comentou.
São dificuldades próprias do início, mas que passam. O mais interessante é isso, é saber que passa. Por exemplo, se a gente for pegar as estações do ano, e eu vou comentar um pouco disso mais lá na frente, existe o inverno, existe o verão. Cada estação do ano tem as suas características positivas e negativas, se eu posso dizer assim. E vamos supor, o calor. Quando o calor está muito grande e tudo mais, é só saber, está quente, beleza, mas vai passar. É a mesma coisa nessa situação. É uma fase, é uma estação que a alma passa, uma mudança. E isso vai passar. E ele fala também que esse caminho de devoção e adquirir a perfeição, ele é aos poucos, né? A gente vai caminhando, vai melhorando, vai pedindo a graça de Deus. E ele fala também para a gente contar sempre com a ajuda dos santos e santas, né? E entra mais uma vez a gente buscar mesmo conhecer a história dos santos e santas, porque elas irão nos ajudar. Elas vão nos mostrar que eles foram humanos como nós, né? E procuraram viver as virtudes, viver o que Deus lhes pedia, e eles alcançaram a perfeição, né? E hoje estão no céu, né? Diante, contemplando Deus face a face, que é o desejo de Deus para nós. Então, vamos... Pode, né? Continuando, São Francisco de Sales comenta no capítulo 3. A gente está querendo colocar de capítulo em capítulo para poder ficar um pouco mais didático, para poder entender. E aí no capítulo 3, ele fala sobre a diferença do sentir e do consentir as tentações. Isso. E aí isso é uma situação muito interessante. Porque às vezes a gente fica pensando assim, nossa, será que eu pequei, não pequei? E isso é mais claro ainda quando a pessoa tem maus pensamentos, não sabe se pecou, se não pecou, ou então, não sei, eu vou colocar, pelo menos nessa parte é mais visível, né? Quando a gente tem um mau pensamento e não sabe se pecou ou não. Por exemplo, alguma coisa, um pensamento impuro, ou então quando você está com tanta raiva de uma pessoa e, não sei se todos sabem, né, mas desejar a morte da pessoa, mesmo na cabeça, isso é um pecado mortal. A se saber até onde que essa tentação ela acaba sendo pecado. E antes de mais nada, devemos lembrar de uma coisa. Existem 3 inimigos do homem no mundo: o próprio mundo, o demônio e a carne. Esses são os 3 inimigos de todo ser humano. E o pior deles é a carne, ou seja, a nós mesmos. Porque por mais que o mundo e o demônio possam nos tentar, quem vai consentir, já estou dando até a dica que é, quem vai consentir, quem vai aceitar de receber e fazer o que é proposto, somos nós mesmos. E nós mesmos nos sabotamos, né? É como diz São Paulo, eu não faço o bem que gostaria de ter feito, mas faço o mal que não gostaria de fazê-lo. Pode falar. Então, assim, a tentação em si, ela não desagrada a Deus. O que desagrada a Deus é o nosso consentimento com a tentação. Então, sentir a tentação, ser tentado, não desagrada. Ao contrário, se a gente sente a tentação e a gente resiste a ela, a gente agrada a Deus, a gente enche o coração dele. E fazendo parênteses, interessante, não é que Deus quer que nós sejamos tentados. Deus muito bem poderia tirar o demônio do mundo a qualquer momento. Só que Ele permite a ação do demônio no mundo para que possamos nos purificar. Porque Ele sabe que nós temos o fundo do pecado original. Lá que aconteceu com Adão e Eva. Então não é que Deus criou a tentação ou quis que a tentação acontecesse. Ele permite. Ele usa até mesmo do demônio e dos seus espíritos malignos para poder fazer o bem a toda a humanidade. Ele utiliza de todas as situações, né, para o bem de toda a humanidade. É aquilo que fala, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E é exatamente isso mesmo. Tudo concorre. E é o que a Nayara estava comentando. Na tentação a gente consegue ver 3 passos: a tentação, o deleite e o consentimento. Quando a gente só fica na área da tentação, não é pecado, porque Jesus também foi tentado no deserto. Não sei se vocês lembram, na quaresma, no início, lido aquela leitura no Evangelho sobre a tentação que Jesus teve no deserto. Então, ser tentado não está o problema. O problema é quando a gente tem o deleite
Ou seja, quando a gente começa a gostar do que nos é sugerido. A gente sente prazer, a gente fica lembrando, Exato. a gente dá ocasião. A gente dá a oportunidade para ficar lembrando. Aí já é pecado, tá? E isso vai começar a te levar, pode te levar para um pecado maior, se já não for um pecado grave, esse pensamento. Por exemplo, na impureza, só o deleite do pensamento já é um pecado grave. Mas pode levar no consentimento, como por exemplo, a inveja. Ah, a pessoa tem tal celular, nossa, bacana e tudo mais, e aquilo vai indo, e vai indo, e vai indo. Já é um pecado venial. E vai indo, até que a pessoa tem o coração tão empedernido por essa situação que ela vai querer roubar o celular. Aí o consentimento. Ou seja, a gente sentir a tentação não tem problema. Muitos santos passaram por isso, até o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o consentir, o eu querer sentir, através do deleite, para chegar no consentimento de fazer em si a prática exterior do pecado, aí sim, já caímos numa inimizade com Deus, né? Que às vezes pode chegar no pecado mortal até. Deixa eu ver aqui. Pode complementar se quiser. Não, essa parte tá ok. E assim, a gente nunca, foi o que a gente já falou um pouquinho anteriormente, porque a gente nunca deve dar por vencido, né, na tentação. A gente ser tentado e resistir agrada o coração de Deus e a gente ganha pontos com Ele quanto a isso. Mas se a gente cai, a gente deve sempre retornar, né? Nunca se dar por vencido. Exato. Se caímos numa tentação. Deus nunca desiste de nós temos até a hora da nossa morte. E até né? porque também é um ato de orgulho nosso, quando a gente sente cair e fala, não tem jeito pra mim. É porque a gente não queria errar, a gente não consegue, não enxerga a própria natureza, não é humilde o suficiente para poder enxergar o nada que a gente é, que precisa da graça divina. É uma forma de orgulho refinado. E São Francisco, ele traz um capítulo só para trazer exemplos, né, de alguns santos que eram tentados. E um deles ele traz de Santa Catarina de Sena, que ela era muito tentada, né? Quem conhece a história de Santa Catarina de Sena, quem é devoto dela, sabe que ela é a santa da pureza, né? Casta. Catarina quer dizer casta. E ela era muito tentada contra o pudor. E aparecia imagens para ela, as tentações dela era fortíssima. Só que ela conseguia resistir, né? E no diálogo, Santa Catarina de Sena, que conversava com Deus, no diálogo dela com o Senhor, ela falava, né? Questionava ele por que ele estava permitindo ela passar por tudo aquilo onde ele estava. Aí ele respondeu para ela, perguntou, né? Qual que era o sentimento dela quando ela era tentada? Era um sentimento de prazer, de deleite, que estava gostando daquilo, estava se deleitando com todas aquelas imagens, com toda aquela situação? Ou era um sentimento de repulsa, de ódio? Aí ela falou que era de amargura, de rancor. E aí ele falava com ela, quem você acha que te deu esse sentimento? Né? Aí ele falou, era eu. O tempo todo era eu. Porque eu estou dentro de você e eu te dei esse sentimento de repulsa. Então também fica bem claro pra gente que quando a gente está em pecado e a gente não sente repulsa pelo pecado, pelo que a gente está fazendo de errado, Deus não está tão presente assim na nossa vida mais. Ele já não se encontra presente. Se a gente não sente essa repulsa, se a gente ama o pecado, se a gente não consegue se sentir mal por ter praticado o pecado, a gente está precisando rever, né, a nossa vida de oração, a nossa intimidade com Deus. A gente, na verdade, o pecado mortal ele quebra, né, a nossa graça com Deus, a nossa amizade. A gente se torna inimigo de Deus. Então, assim, ele já não habita ali. E quanto mais vezes a gente vai caindo naquele pecado, a gente vai tirando Deus completamente. Então, assim, se a gente tem Deus dentro da gente, por mais que a gente peque, a gente vai sentir, né, pecou da primeira vez ali, e antes de se arrepender, a gente vai sentir essa repulsa pelo pecado, porque a graça dele se encontra em nós. É ele que nos faz, por amor a ele. Porque a graça dele se encontra na gente, a gente sente essa repulsa por aquilo que é errado, pelas tentações. E a gente já desfaz a tentação de imediato. E ou seja, Deus não permite nada, nenhuma tentação que esteja além das nossas forças. Ele não vai permitir que a gente seja tentado, permita essa tentação e que a gente chegue a cair porque vai ser muito forte. Não, ele dá a graça suficiente para a gente. Só que o problema é se a gente quer ou não lutar.
né? Porque muitas vezes a gente só quer o conforto da paz, da tranquilidade, mas na hora da luta de provar este amor por Deus, a gente acaba que erra, deixa pra lá, enfim, por muitos motivos. E o resistir nas tentações nos fazem crescer em virtude, merecimento e graça. É uma oportunidade não somente da gente começar a adquirir virtude, ou seja, a prática, o hábito bom oposto ao que se é tentado, mas também permite com que a gente cresça em merecimento diante de Deus, que a gente consiga crescer no amor para com Ele. E recebemos graças através disso também, né? Porque Deus quer conceder muitas graças para nós. O problema é se a gente quer ou não. E já dizia Santo Agostinho: eu tenho medo do Deus que passa e que não volta mais, da graça que passa e que não volta mais. E isso é importante a gente saber, porque Deus tem graças ali para nos ajudar. Até mesmo uma dificuldade que você deve estar passando, que às vezes a gente passa, Deus já tem a graça reservada para você, mas quer que você passe pela situação para que Ele possa te dar essa graça, porque senão não faz sentido Ele te dar a graça se você não está preparado para receber ela, né? Então, a cruz, quando ela vem, nós temos que lembrar que Jesus está nela. Não é somente a cruz, a dor, ela é santificadora. A cruz, que é motivo de loucura para os pagãos, para nós cristãos, católicos, é motivo de salvação. Lembremos disso, né? E o capítulo 5º, que é a consolação para uma alma que se acha... Antes disso, só vou pegar só uma partezinha interessante. Tantas vezes já foram as vezes que ofendemos a nosso Senhor. Por que não podemos sofrer um pouco para expiar os nossos pecados? Não é justo um político corrupto ressarcir o dinheiro roubado? Então, por que nós também não devemos ressarcir a Deus, Criador de todas as coisas? Já fica aí uma reflexão para a gente, quanto a tudo aquilo que nós pecamos e fizemos, e por que também não podemos ressarcir o Criador de todas as coisas, o nosso Deus? Pode entrar no capítulo 5º. Que é a consolação para uma alma que se acha tentada. E lá ele fala que as almas que recebem tentações, né, que Deus permite as tentações, são as almas mais amadas por Deus, né? E são as almas violentas, que são aquelas almas de pessoas que Ele quer que chegue à perfeição. E muitos santos, por mais... quando não tinham tentações, né, relatam, né, em seus livros, que eles se sentiam abandonados por Deus, porque havia esquecido por Deus, porque um dia, né, sem sofrimento, sem uma tentação, é um dia que eles viram que Deus esqueceu deles. Então, assim, quando a gente recebe uma tentação, claro, para ser superado e não para cair nela, a gente é amado por Deus, significa que Ele nos ama, que Ele quer a nossa perfeição. E ele fala também que a gente tem mania de ficar preocupado somente com as pequenas tentações, ou com as grandes tentações. E a gente se esquece das pequenas. A gente não cai, né? Igual eu falo, a gente não tropeça numa pedra grande, a gente tropeça nas pequenas, né? A gente vai vendo as pequenininhas até que tropeça na grandona. Então, assim, a gente não menosprezar, né? Não desprezar as pequenas tentações que nos vão chegando, né? Pessoa que é muito tentada na área da castidade, ela não vai ser tentada diretamente uma pessoa se oferecendo para ela, ou para cair em adultério ou fornicação, não. Ela vai ser chamada primeiro por um olhar, por uma fala, por um lisonjeio, por alguma cena que viu no celular, numa televisão. E depois, com essas pequenas tentações que foram incitadas a ela, é que ela vai chegar a cair na tentação grande. Então, para a gente não desprezar, né, essas pequenas tentações. E o mais interessante, que parece ser muito repetitivo, que São Francisco de Sales, ele discorre nesse capítulo e cita várias coisas repetidamente. Mas é para poder a gente ver que as armas com que Deus nos concede não é aquela coisa extraordinária, no sentido pelo menos humano da gente estar vendo. São coisas simples, tecnicamente falando, que muitas vezes os padres nos ensinam, nos grupos também, por exemplo, aqui o Manaim ensina, tantos outros locais vão ensinando, né? A gente não tem que procurar coisas novas, é simplesmente a gente pegar e aplicar aquilo que é ensinado para a gente para lutar contra as tentações. Tanto é que se a gente for fazer um paralelo entre Santo Inácio
E São Francisco de Sales é a mesma coisa que eles falam. Quem aí teve a oportunidade já teve a oportunidade de escutar um pouco o Padre Paulo Ricardo, é a mesma coisa. O próprio Manaim sempre bate nessa tecla também, é a mesma coisa. Eu concordo que muitas vezes a gente esquece e é necessário que a gente fique relembrando essas coisas. Por isso, né, também que o Seminário Filoteia veio, né, é falar da mesma coisa de um modo diferente para ver se realmente caia no nosso coração isso tudo. E continuando também o que a Nayara estava comentando, relembrando, né, Deus não permite uma tentação que não seja maior para que a gente não consiga enfrentar ela, ou seja, Deus sempre dá a graça necessária para a gente conseguir lidar com essa situação ou com essa tentação. Lembrando que Deus permite para o nosso crescimento. Não é simplesmente que Deus quer ver a gente sofrendo com uma situação, alguma coisa tipo, não, pelo contrário, Ele quer que a gente cresça. Quando somos crianças, quando somos bebezinhos, nossa mãe nos dá leite, mas quando vamos crescendo, precisamos de comida mais sólida. Na vida espiritual é a mesma coisa. Então é necessário que a gente cresça para a gente não ficar anões espirituais, né? É preciso que a gente cresça. Outra coisa também, Deus muitas vezes ele pode se esconder durante uma tentação. Você recorre a Ele, mas parece que não vem a graça. Você recorre e acaba que fica... você não sabe para o que você faz diante da situação que você está passando, diante da tentação. E vou até contar um caso muito interessante de um santo. Santo Antão, e tem a ver com isso. Santo Antão teve uma época, ele é um monge eremita, ele teve uma época que estava sendo tentado demais, contra... apareciam bichos para ele, enfim, várias coisas, né? E ele lutava e clamava o nome de Jesus, o nome de Maria, o nome de Jesus, o nome de Maria, minha Virgem Maria, o meu Senhor Jesus Cristo. E nisso ele clamava e foi passando tempo, e aquelas tentações horríveis, até que uma hora elas se cessaram e nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ele. E Santo Antão perguntou: Senhor, onde estavas quando eu estava passando por essa situação toda? Ele falou: eu estava com você o tempo todo, te dando forças. Ou seja, Deus quer ver o nosso esforço e por isso que Ele se esconde, mas Ele está ali o tempo todo. É Ele, como disse a Nayara, por exemplo, que dá essa força a Santa Catarina, é que dá essa força para nós de não cedermos, entendeu? E lembre-se, se não há deleite e o consentimento, não há pecado. Sentir a tentação é normal, consentir, não. E para superar a tentação, né? Ele já explana aqui de uma forma mais breve como que a gente faria isso. E é ser um católico, de verdade, né? Que é ter o exercício contínuo da oração, a gente ter intimidade com Deus e a recepção dos sacramentos, né? Confissão, estar participando sempre da Santa Missa e nutrir, né? Ter uma confiança firme em Deus e saber que Ele não te abandona em momento nenhum e pedir a força dEle, como o santo que Matheus acabou de contar a história, pedir a força dEle e de Nossa Senhora, a perseverança, né? Para você resistir a essa situação pela qual você está passando, né, no momento da tentação. E só fazendo um parênteses também, porque eu vi que você está passando aqui para esse aqui, não é isso? Não, para 5. Você está na 5? Uhum. Ah, não, então pode continuar, desculpa. Não, acabei, pode falar. Acabou? Tá, porque a gente tem um escritinho aqui para poder ajudar a gente. E quando que há pecado na tentação? Quando dá o deleite de consentimento. Ok, é isso mesmo. Só que vamos citar algumas coisas aqui interessantes. Por exemplo, quando nós damos ocasião para o pecado, isso também é uma forma de pecar na tentação. Por exemplo, a gente sabe que se a gente vai em determinado lugar, a gente vai cair. E a gente vai lá mesmo assim. E a gente é tentado. É pecado. Mesmo a gente não caindo em si, mas a tentação, só por você se aproximar da ocasião, já é um pecado em si. Se eu sei que conversar com determinada pessoa vai me levar a pecar pela fofoca, pela murmuração, né? De alguma forma vai me levar a pecar. Falar mal de alguém, de uma situação, né? As casadas vai te levar a reclamar do seu esposo, né? E isso já é o pecado, porque você se colocou na situação.
Você não foi tentado do nada. Você se colocou na situação. Você sabia que conversando com aquela pessoa, você se colocando ali, você iria pecar. Então aí você já pecou, porque você deu causa à tentação. Exato. É diferente de situação se aproximar de você. É você ir atrás da situação. E outra coisa, tudo posso, mas nem tudo me convém. Até mesmo situações que são lícitas para nós somos chamados pela mortificação a deixá-las para que a gente possa exercitar o autodomínio e a vontade para com Deus, né? Por exemplo, quando a gente faz um jejum, quando a gente, não sei, faz algum tipo de mortificação, podem ser coisas boas e lícitas a nós, mas quando a gente renuncia por amor a Deus tais situações, isso faz com que nós possamos crescer mais e mais assim na intimidade para com Deus. Dando sequência, vamos então ver agora os meios contra as tentações. Como que a gente pode fazer? 7. Já é o capítulo 7. A primeira coisa que São Francisco de Sales fala, e que muitas vezes eu coloco nesse lugar, a gente não faz, recorrer a Deus prontamente. Muitas vezes a gente começa a ser tentado, a gente começa assim a reclamar, eu não acredito, não sei o quê, pelo menos na cabeça. Aí começa a sentir aquela situação assim, não, mas não recorre a Deus. E como que é o recorrer a Deus? É você realmente assim, se humilhar diante dele, ajoelha, bate, meu Senhor, eu não sou digno, mas me ajude, bater no coração e falar, eu preciso do teu auxílio, ó Virgem Maria, recorro à Senhora, peço o teu auxílio, o teu amparo, me ajude, sabe? E até mesmo o fato de enjoelhar, o corpo reza também. Isso te ajuda, ao invés de você ficar assim, não sei, deitado na cama e a tentação vem, você começa a olhar para um lado, para o outro e sem fazer nada. E ele dá um exemplo muito bonitinho, né? Que lembra a passagem que fala que a gente tem que ser como crianças para entrar no reino de Deus. Ele fala, né, que a gente tem que agir como as criancinhas mesmo, que vendo um urso ou um lobo, o que elas fariam de imediatamente? Iriam correr para o braço do pai ou da mãe pedindo socorro. E que a gente deve ser assim. Assim que vê a tentação, a gente já deve correr para os braços de Deus, né? Dele e da Virgem Maria, que é a nossa mãe. E não é somente correr, é também se humilhar diante dele. Porque é preciso que Deus veja que você quer esse auxílio. Não é tipo assim, não, tô tranquilo, não vou cair não. E de repente você cai, sabe? Não adianta, é se humilhar diante de Deus. Senhor, eu preciso de vós, me ajude. O que sou eu sem vós? Às vezes pegar um salmo para poder ler, né? Quantas vezes Davi recorreu a Deus nos momentos de aflição que ele tinha. Pegar nesse momento para poder ler, rezar mesmo. Pode falar. E ele dá dicas práticas, né? Se caso você tá lá tentando lutar contra a tentação e não tá tendo resultado, ela só tá aumentando, aí ele dá dicas práticas, o que você deve fazer? Que é abraçar a cruz, né? Aceitar aquela tentação, aquele sofrimento ali de bom coração e pedir a Deus para te ajudar e receber graças daquilo. Tá, mas não é aceitar tipo assim, já tô no pecado, então eu vou pecar direito. Não. É a questão de aceitar, você passar por essa tentação e mesmo se Deus não te livrar dela, de você recorrer mais e mais a Ele, você ter uma paciência de passar por essa situação que você se encontra, mas sem pecar. Você se abster da sua vontade e Deus permitir com que esse trigo que é você seja chacoalhado para que possa ser purificado. Ou seja, mesmo que a tentação delongue muito e que você não fique livre dela no momento, mas que você tenha a resignação de ter a paciência de não aceitar e não aceitar, reclamar o nome de Jesus e Maria, seja o tempo que for necessário, até que Ele te livre dessa situação. E o tempo que for necessário, a gente tem o exemplo de São Paulo, né? Que viveu a vida toda, depois da conversão dele, com o espinho na carne até a sua morte. Mas não caía, né? Era uma tentação que ele viveu com ela, um sofrimento. Então, abraça a sua cruz, abraça a cruz que você está recebendo, detenha o seu olhar e o seu coração em Deus, mude os seus pensamentos. Isso é muito importante, mudar os pensamentos. Por quê? Porque às vezes a gente só fica aquela coisa na tentação, e se a gente fica só na tentação e só fica pensando assim, meu Jesus, minha Maria, me ajuda, meu Jesus, minha Maria, me ajuda, meu Jesus, mas não vai tentar fazer outra coisa, não vai adiantar, porque você vai cair,
você vai cair. Então, muda, levanta, vai dar uma volta, vai fazer outra coisa, vai lavar vasilha, vai fazer, sei lá, vai ligar para alguém que você não fala há muito tempo, pede ajuda de alguém para poder rezar junto, não sei, não sabe cozinhar, aprende nessa hora aí, vou inventar fazer um ovo frito. E vai fazer o ovo, vai fazer, não sei, inventa alguma coisa para poder fazer, para poder mudar isso aqui, ó. Aí pode ser tanto uma coisa prática ou também uma reflexão, né? Talvez você não está no horário. Muitas tentações contra a carne, geralmente elas vêm em horário não muito próprio para você começar a lavar uma roupa, lavar uma vasilha, né? Geralmente é noite, madrugada. Então, você pegar seu pensamento com outras reflexões, pegar um bom livro, um livro espiritual para você ler, né? Se você tem facilidade de leitura da Bíblia, você pega para ler, como o Matheus tinha falado anteriormente, do Salmo. Mudar o foco do seu pensamento. Ué, você não quer aprender uma língua nova? Vai aprender aí nesse momento aí, aprender a falar japonês, não sei. Mas tenta fazer alguma coisa pra você poder parar de ficar pensando naquilo. Porque senão vai acabar caindo. E aí sim, no meio da sua atividade nova, você fala, meu Jesus, minha Maria, peço teu auxílio. E uma outra dica que ele dá é abrir o seu coração a um diretor espiritual, pondo-o a par das sugestões dos inimigos e das impressões que deixam, pois o silêncio é muitas vezes as condições que o inimigo impõe ao tentado. Muitos de nós passamos tentações sozinhos, nós não falamos, nós sabemos que não é fácil ter um diretor espiritual. Né? O livro até falou antes, a gente acredita que nos encontros anteriores tenha sido falado sobre a importância do diretor espiritual. Ele deixa isso muito incisivo. O diretor espiritual ele vai ajudar a você entender todas as inspirações que Deus te dá e o inimigo também, te ajudar a entender o que é de Deus e o que vem do inimigo, a discernir. Vai ser uma ajuda, um amigo para te ajudar a discernir. Exato. O ideal seria um sacerdote, só como a gente sabe hoje que não é tão possível assim, porque também nós não temos sacerdotes suficientes, né? Então, se a gente não tem um diretor espiritual, um sacerdote, a gente procurar um amigo, uma pessoa que leva uma vida condizente, né? Uma vida de oração, uma pessoa que quer buscar realmente a santidade. E mesmo assim, através disso, Santa Teresa d'Ávila fala, busque a São José. Não é à toa, né? São José aqui, busque a São José. Ela mesma tinha essa dificuldade de recorrer a São José. E ela nunca foi desamparada. Mas é sempre bom a gente contar quem já passou por ter situações assim mais complicadas, que precisou tomar uma decisão em que via opiniões de muitas pessoas ou mesmo em citações do inimigo, a pessoa sabe o valor que tem de você estar partilhando isso com alguém, porque a pessoa vai ver isso de forma mais clara. Talvez para você é algo que está parecendo um monstro, está grande, você não está entendendo, para aquela pessoa vai ser simples, vai ser fácil, né? Então, é a importância de você partilhar aquela tentação. A pessoa vai te ajudar com um conselho, se ela não puder, né, te ajudar de uma forma mais concreta, ela vai poder te indicar uma outra pessoa que vai poder te ajudar. Então, abrir mesmo seu coração, não guardar somente a tentação, somente para você, né, para tentar desmascarar aquela situação. Lembrando que todos esses conselhos que a gente está passando, São Francisco dá para aquelas grandes tentações. E geralmente são aquelas tentações que são um pecado mortal. Seguindo, o próprio São Francisco de Sales comenta como que nós podemos fazer contra as pequenas tentações. São aquelas mais sutis que a gente nem percebe, parece que até a consciência que está falando, mas não é. São as pequenas tentações. E a gente tem que dar uma importância para essa luta, né? Por quê? Vamos supor, não quero levantar agora, quero dormir mais um pouquinho. Isso é uma pequena tentação. Cadê a prontidão de amar a Deus, a prontidão de se oferecer a Deus, de cessar o descanso do corpo e começar a atividade, ao que Deus te chama. Há um tempo que se vai e não se volta mais. Às vezes, aquela tentação de você, deixa eu comer mais um pouquinho, deixa eu comer só mais esse negocinho, é uma pequena tentação. Às vezes, é uma tentação de fazer alguma coisa de última hora. Não se pega-se algo para poder fazer, enrola, e quando vai fazer, faz meio que de qualquer jeito. É uma pequena tentação. E elas não devem ser subestimadas. Por quê? Porque na maioria da nossa vida, nós vamos vivenciar, são com as pequenas tentações. É o que Santa Teresinha dizia também com o martírio de alfinetadas. É você ser martirizado através de várias alfinetadas. São aquelas pequenas situações do dia a dia que vem todos os dias,
e que se a gente souber aproveitar elas bem, a gente consegue grande merecimento e glória diante de Deus. É uma oportunidade também de nós expiarmos os nossos pecados. Por exemplo, ontem, o Papa Francisco, que teve a graça de participar da bênção, viu que ele concedeu uma indulgência. E o que é a indulgência? É pagar os pecados, não é isso? É apagar o restante da culpa que nós temos, as consequências do pecado. O pecado, ele é confessado e ele é perdoado, mas existe uma consequência dele. E por isso que existe o purgatório. E uma oportunidade muito boa para a gente poder também expiar os pecados é sofrendo essas situações. Às vezes uma pessoa que te fala uma coisa, você quer responder na lata, você não responde. Às vezes alguém que já está te tirando a paciência, você mantém a calma. Às vezes uma contrariedade, algo que aconteceu no seu dia, que bagunçou sua rotina todinha. Às vezes alguém que mexeu nas suas coisas, você simplesmente se cala, arruma e não fala nada. São as pequenas tentações que, se a gente sabe aproveitar elas, a gente consegue grande mérito e proveito na vida espiritual. E ele cita um exemplo que é o caso de adultério, né? Que a um homem e a uma mulher é fácil negar o adultério, né? De cara, se for lhe proposto isso de imediato. Mas é muito fácil cair nas pequenas tentações que levam ao adultério. O olhar pecaminoso, por exemplo. Receber pequenos galanteios, né? Elogios. De um amigo, um colega de trabalho, que parecem inofensivos, mas que no fundo não é. A pessoa não deve se expor a esse tipo de tentação, ela deve cortar de imediato. Uma conversa no WhatsApp que não seria muito devida, então ela já deve ser cortada de imediato. A pessoa não vai cair direto no adultério, né? Não. E ele fala que a mulher ela deve tomar muito cuidado com galanteios, elogios, né, da parte masculina. Porque aquele que elogia, aquele que galanteia, sabendo que é algo, é uma mulher que já tem dono, a única intenção dele é o quê? É roubar aquela mulher do homem a qual ela já pertence. Então cabe à mulher, né, ter esse cuidado, né, de não se deixar cair nas pequenas tentações, para um dia não se chegar à grande, né, que seria o adultério. E outra coisa, um trechinho aqui interessante. Fácil é não roubar algo de alguém que não seja próximo, por exemplo, um celular ou alguma coisa do tipo. Difícil o é não desejar o que o próximo tem, a cobiça. E a gente consegue muitos méritos nessas tentações que são diárias. A inveja, o ciúme, a ira, a gula, a preguiça. Então, assim, é uma academia espiritual o nosso dia a dia. O problema é, nós queremos aproveitar, porque muitas vezes a gente não quer, a gente só quer o descanso. A gente quer o céu, mas não quer merecer ele, não quer lutar por ele, né? A gente quer que Deus venha até nós e resolva tudo para nós, mas a gente não quer corresponder com a graça e ajudar com que a vontade dele seja feita. A gente quer tudo pronto. E seguindo, a gente vai ver quais são os meios contra as tentações, né? O que a gente pode ter aí que também pode nos ajudar. E a primeira coisa que São Francisco de Sales comenta é: tenha uma firme decisão. Ou seja, é de você realmente querer a Deus, é você querer rezar o texto todos os dias, é você querer participar da missa dominical e, às vezes, até mais do que isso. É você querer rezar todos os dias. É você querer, por exemplo, pegar a Bíblia, fazer a Lexio Divina todos os dias. É você querer levar sua alma a Deus todos os dias. É você querer de verdade. Porque quando a pessoa quer alguma coisa e coloca isso na cabeça dela, não adianta ninguém falar outra coisa não. Ela continua. E independente do que as pessoas falam, ela não quer nem saber. Ela continua. Firme decisão é isso. Firme, não é acontece uma coisa, eu não acredito, não sei o que, hoje eu não posso, hoje não dá. Não, é firme é isso. E além disso, essa firme resolução pede uma generosidade da nossa parte. É o que São Francisco de Sales também comenta. A gente precisa de ser generoso. É preciso que a gente se entregue a Deus com generosidade. Não é, vou entregar só um pouquinho e pronto. Não, tem que entregar tudo. Cadê a generosidade?
e entrega mais, dê mais, reze mais, busque mais. Lógico, não é você simplesmente também parar de trabalhar e ficar só rezando, se essa também não for a sua vocação. Se a sua vocação, por exemplo, né, coloca a minha, do matrimônio e tudo mais, eu não posso simplesmente parar o meu dia todo para rezar, mas durante o meu trabalho eu posso elevar meu coração a Deus. Eu posso fazer com que meu trabalho seja uma forma de oração para Ele, entende? Eu posso oferecer as pequenas coisas para Ele. É diferente de eu simplesmente só pegar e fazer por fazer. É às vezes eu pegar um trabalho e fazer ele bem feito. É fazer e é terminar o que eu comecei a fazer. É você ser generoso com Ele, entendeu? E isso é difícil, porque muitas vezes a gente não quer. A gente não quer dar o braço a torcer. A gente quer comer um pouquinho mais. A gente quer dormir um pouquinho mais, né? Então ele vai lá e repete de novo, né? Quais os meios contra as pequenas tentações? Desprezar a tentação do inimigo, elevar o seu pensamento a outra coisa, ocupar o seu interior com algo bom, né? E principalmente nutrir o seu amor a Deus, praticar a virtude contrária àquele pecado ao qual você está sendo tentado e volver o seu coração a Jesus Cristo. E que isso ele fala que é o principal, é a melhor de todas, pois se o tentador começa a lhe ver várias vezes recorrendo a Jesus por causa dessa tentação, ele vai parar, porque ele vê que a tentação que ele está dando vai ser causa de você buscar Deus. Então ele para de fazer essa tentação também, né? O amor não vê dificuldade em estar com o seu amado. Não vê. E a gente consegue ver isso no namoro. Quem coloca dificuldade para poder estar com outro que ama? Por que com Deus vai ser diferente? Aí a gente começa a ver que existe algum problema, alguma dificuldade aí. E aí a gente consegue perceber que quando a gente tem essa dificuldade de buscar Ele, é que a gente tem que buscar mesmo, né? Comecemos dando um pouco mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, a gente vai crescendo. Mas o importante é reconhecer a sua atual situação e buscar a Deus. Então, pode passar o próximo. Aí o capítulo 10, ele fala o modo de fortificar o coração contra as tentações. Para quando vier a tentação, a gente está mais forte, né? É como se fosse o jejum, que a gente vai fortificando o nosso corpo para que a nossa alma fique protegida, né? Por isso que a igreja nos recomenda sempre fazer jejum, para mortificar o nosso corpo. E ele fala que uma forma de você fazer isso, fortificar o coração contra as tentações, é você conhecer as suas paixões, né? Você saber quais são aquelas suas paixões e o que é aquilo que você é mais vulnerável para você cair. E aí ele fala, né, que se você é mais vulnerável a cair na vaidade, pensa nas misérias que tem a vida humana, quanto que você sofrerá na hora da sua morte por causa dessas vaidades, né, que você nutre. E você odiar, você tem que ter horror àquele pecado, àquela tentação. Então, se é a vaidade, você tem que pedir Deus o horror àquilo que você é mais propenso. E no caso da vaidade, praticar a humildade, ser humilde, né? Que também foi falado no último encontro, que a humildade é você aceitar, né, todos os sofrimentos e humilhações como conformidade de Deus, de bom grado, de bom coração. Se alguém te ofender, se alguém praticar contra você uma injustiça, você não querer responder de plano, você não querer se defender de imediato, né? Se ferir a sua imagem de determinada forma, só por vaidade, você não buscar logo refazê-lo, né? Tentar pedir a Deus a graça de ser humilde. Então, sempre praticar aquilo que é contrário à sua paixão. E ele dá o exemplo também que é a avareza, né? Se você é avarento, você tem essa propensão a ser apegado demais ao dinheiro, à riqueza, né? Não quer dizer que você não pode querer tê-lo, mas você ser apegado àquilo, né? Muitas vezes nem dispor de coisas para você, para sua família, para o próximo, só por querer ter o dinheiro ali guardado. E você lembrar que nada disso você vai levar após a morte, que tudo isso vai ficar quando Deus te chamar, né? Deus ou o demônio te chamar, que a sua alma for para onde você for, inferno ou céu. Tudo isso há de ficar aqui, você se lembrar disso. E você sempre falar mal contra a avareza, né? Toda oportunidade que você tiver.
e ajudar as pessoas a praticar também o contrário, influenciar as pessoas a isso. É uma forma de que você tem de lutar contra esse tipo de pecado, é você fazer a propaganda da virtude oposta até mesmo para as outras pessoas. Porque até mesmo você faz um compromisso pessoal diante de várias pessoas e isso te ajudar. Não posso dar para trás. Tem outras pessoas que olham para mim dessa forma, então eu não posso dar para trás. Isso também ajuda. São Francisco de Sales comenta muito isso. E uma outra forma, né, da avareza Comenta também, né? é você dar esmola ou deixar de passar alguma ocasião e que iria te ajudar a ganhar muito dinheiro, ganhar mais bens, você deixa de participar daquela ocasião, né? Um negócio, uma coisa que você sabe, um empreendimento, você sabe que ali você iria ganhar muito mais dinheiro do que você já tem. Você deixa de participar, você deixa de ser lesado naquilo. E da esmola, né? Que é uma das práticas, né, da igreja mesmo que fala que a gente deve dar esmola, deve ajudar os mais pobres, uma parte do que a gente ganha é deles, né? Isso é dito no catecismo. Se algum de nós tem, né, essa dificuldade, se esforçar, dar mesmo sem querer, se obrigar, sair sempre com aquele dinheiro, reservar uma parte do seu salário, da sua remuneração para dar esmola, para ajudar pessoas de rua. Não julgar, não ter aquele pensamento de o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, simplesmente dar o dinheiro, né? Então ele fala que isso é uma das formas de você lutar contra a avareza. Então sempre procurar aquela paixão, aquilo que faz cair, o qual você é mais vulnerável. É conhecer a si mesmo. E buscar a virtude contrária. E fazer propaganda para que as outras pessoas também lutem com você, referente a essa dificuldade que você também tem, né? E a gente segue na parte aqui que é a inquietação. O que São Francisco de Sales fala sobre a inquietação? Já é o capítulo 11. Já é o capítulo 11. Qual que é o problema da inquietação? O problema da inquietação é o seguinte: quando a gente fica triste, é porque acontece alguma coisa que a gente não goste, ou que vá contra o que a gente gostaria. Acontece alguma situação... Acontece alguma situação que a gente acaba não gostando. Isso provoca uma tristeza. E essa tristeza, a gente tem duas formas de tentar resolver ela. Ou a gente busca recorrer a Deus, ou a gente busca recorrer a Deus e entrega para Ele essa situação, bate no peito com humildade e assume essa situação com resignação e espere Ele acalentar o seu coração quando você confia a Ele essa tristeza. Ou então, eu acho que é o que a maioria faz, eu me coloco aí também, quando a gente começa a ficar agitada, eu quero fazer, não acredito, não sei o que, como é que eu vou fazer, não sei o que, aí peca pela murmuração, aí você começa a ficar inquieto, você não sabe o que você faz, não sabe onde é que você vai, o que você tem que resolver, enfim. Acaba que por essa inquietação o demônio vem e age. Você não fica com o seu espírito tranquilo. Aí o demônio vê que como a sua armadura cai, aí ele consegue entrar. E quando ele entra, ele começa a tentar. Aí te inquieta mais ainda, te gera mais tristeza e fica nesse ciclo. Sendo que deveríamos ter nos humilhado diante de Deus, batido no peito, buscado o socorro dele e, se a tristeza não for embora, a gente assume e fala: Senhor, muito mais pessoas estão no inferno por menos culpas que eu, e no entanto eu estou aqui. O que eu estou passando é muito pouco. O que eu estou passando é até mesmo uma forma de poder vos amar um pouco mais do que eu não vos amo. Levanta e segue fazer as coisas. É esse o espírito católico de se vivenciar situações. E São Francisco de Sales fala que depois do pecado, a pior coisa que pode acontecer a uma alma é a inquietação, né? Porque, como o Matheus falou, ela leva a tristeza. E Deus não nos quer tristes, mesmo no sofrimento, mesmo nas tentações, Ele nos quer alegres, né? Temos que ser alegres, não devemos deixar transparecer os nossos sofrimentos. E ele fala, né, que a inquietação é o desejo de você se livrar de algum mal, de um mal que está sendo acometido a você. E aí ele fala o seguinte, que se você quer livrar do seu mal por amor a Deus, porque você ama a Deus, ele será feito, o livramento, você se livrar do mal, será feito com paciência, com doçura, humildade e tranquilidade. Agora, se você quer se livrar do mal apenas por amor próprio,
para que você tenha alívio daquilo, para que você não sinta só pensando em você, se acometerá a sua alma de uma grande inquietação e um desassossego. Então significa que você quer se livrar daquilo só pelo seu bem e não por amor a Deus. E aí sim vem a inquietação e o desassossego. As inquietações, elas aumentam o mal, levando a uma grande tristeza, faz perder a coragem e a força. E como o Matheus falou, é um ciclo, né? A tristeza leva a inquietação e a inquietação leva a tristeza. E já aproveitando, puxando aí o gancho para o próximo capítulo que fala sobre a tristeza, existem dois tipos de tristeza, uma que é boa e outra que é ruim. A maioria das tristezas que nós temos são ruins. A boa te leva a buscar a misericórdia. Você já está indo para o capítulo? Sim, já estou indo para a tristeza. Você quer falar mais alguma coisa antes? Não, pode comentar então. Antes de falar sobre a tristeza, vai fazer um comentário sobre a inquietação. Isso. Ele fala que o espírito, quando ele está inquieto e perturbado, ele não tem força para conservar as virtudes, né? E nem para resistir às tentações. E o desassossego, ele vem de um desejo desregrado de livrar-se de um mal ou de adquirir um bem que não se possui. Então a gente deve acalmar e tranquilizar o espírito e o coração. E somente depois você seguir aquele desejo, né? Empregando os meios corretos. E ele dá uma dica também para a gente saber se para a gente evitar ser levado somente pelo desassossego e pela inquietação, que é a gente fazer o exame, ele não chama esse nome, né? Mas seria fazer o exame de consciência mais de uma vez ao dia. Ele indica fazer pela manhã e à noite, e você analisar se a sua alma, né, se as suas atitudes, se as suas ações estão sendo levadas pelas suas paixões, pelas suas desordens, ou se está sendo levada por Deus, né? Ou se há algum desassossego, alguma inquietação. Então que a gente analise, né, a nossa alma e como que a gente está levando a nossa vida, se é de acordo com as nossas paixões ou se é de acordo com Deus, pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Aí ele fala, né? Para você ver se o seu coração está sob o domínio da paixão, que é sentimento de raiva, de inveja, de avareza, de temor, de tristeza, de uma alegria desregrada. Ou, se isso acontecer, se você estiver assim, você voltar todo o seu entendimento, né, todo o seu coração a Deus, pedindo a Ele para reordenar tudo dentro de você. Porque se a gente não faz esse exame de consciência, a gente acaba que vai levando desenfreado. E se você tem costume de fazer exame de consciência somente quando você vai se confessar, provavelmente você pecou muitas outras vezes que você poderia ter evitado, se você se examinasse mais de uma vez ao dia, ou ao mínimo uma vez no dia, né? Porque ali vai te fazer você ver em qual estado a sua alma está, né? Então não deixar somente para se examinar esse exame quando for confessar, mas no mínimo 2 vezes ao dia. E aqui ele repete, né? Tendo alguma coisa que te pese no coração, confia imediatamente ao teu confessor ou alguma pessoa devota, porque a consolação que receberes te ajudará a suportar mais suavemente os teus trabalhos. Então, mais uma vez ele fala, né, que é para a gente recorrer ao confessor ou diretor espiritual, ou se caso não tiver, um amigo, né, uma pessoa devota, uma pessoa de oração, que possa te ajudar a se livrar dessas paixões. Agora, pode ir, irmão. E já entrando na tristeza, né, que gera inquietação, que é o capítulo 12, a gente tem, como eu estava comentando, 2 tipos de tristeza, uma que é boa e uma outra que é ruim. A maioria das tristezas que nós temos, elas são ruins. A boa tristeza gera misericórdia e penitência, né? Por exemplo, aquela tristeza quando você vê uma situação e você quer ajudar aquela pessoa, você sente um sentimento de compulsão. Uma tristeza, é uma forma de tristeza. E a outra tristeza é dos nossos pecados, quando a gente busca a penitência e recorre a Deus. Agora, a tristeza ruim, ela pode gerar também outras coisas, por exemplo, medo, indignação, ciúme, inveja, impaciência e até mesmo a morte,
né? Por exemplo, a questão do suicídio. Então, assim, a maioria da tristeza, ela é ruim e nós temos que saber como lidar com ela, né? E, como a Nayara tinha comentado antes, a tristeza e a inquietação, elas estão muito juntas uma com a outra. A má tristeza, ela perturba a alma, ela inquieta, gera desgosto pela oração, traz uma sonolência de morte, né? E São Francisco de Sales fala, como que nós podemos fazer para poder lutar contra a tristeza? São Tiago já comenta, se alguém de vós está triste, pois que ele reze. Vocês podem ver que a oração é o remédio salutar, que é a melhor recomendação que se existe, porque pedimos auxílio ao próprio Deus, né? Quando a gente também não passa pelas mãos da Virgem Maria para conseguir isso também. Então, não se deixe abater pela tristeza. Se você já começa a ver que você está triste, você já começa a esquentar mais a sua alma com a oração, né? Quando a tristeza vem como se fosse o inverno da alma. Então, você começa a se esquentar mais com a oração, começa a tentar fazer algumas outras coisas para que aquilo ali não vá tomando cada vez mais seu coração, vai te dando aquele sentimento de morte, aquele peso na alma de você não conseguir fazer nada na sua vida, você não conseguir fazer as coisas que tem que fazer no seu dia, já começa esquentando a sua alma com a oração. E a tristeza, ela não vem de Deus por quê? Porque quem sente uma tristeza enorme, né, é o demônio, porque ele foi privado da presença de Deus pela própria vontade, né? E ele foi lançado, né, ao inferno e por vontade própria. E ele sente uma tristeza tamanha e é por isso que ele nos faz querer sentir isso, né? Então todo esse sentimento de tristeza que não nos causa nem penitência nem misericórdia, que é a tristeza boa, ela vem do demônio, é causado por ele porque ele quer nos ver sofrer, assim como ele sofre, ele quer nos privar da presença de Deus, né? Então, pode continuar? Então vamos lá. Então é não se deixar bater pela tristeza e rezar. Esforçar-se por cumprir as boas obras. É aquilo que você já tem poder fazer, pegue e faça. Isso é um grande remédio, porque no final das contas, apesar da situação que você teve, você sente um gozo por ter feito aquilo que você se propôs a fazer. Eleve o seu coração a Deus com cantos. É mesmo, cantar. Elevar o seu coração a Ele através de cantos. Isso também afasta da tristeza. Ocupe-se exteriormente com coisas boas que te ajudem a não dar espaço aos pensamentos tristes. Mais uma vez, você manter a sua alma aquecida fazendo coisas também boas, as boas obras, ou então mudando o seu pensamento. Isso tudo ajuda com que a gente não dê espaço à tristeza para o nosso coração. Faça algumas ações de fervor, alguns atos de fervor, mesmo sem gosto. É você dar aquele, Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé, e bate no peito, ajoelha. Beijar o crucifixo. Beijar o crucifixo. Quem sabe até mesmo se joelha, beija o chão. Mesmo sem fervor nenhum, mais faça. Isso ajuda a alma. Porque, gente, o corpo também reza. É uma dificuldade que eu também encontro nisso, sabe? É você rezar também com o corpo. Não é você rezar lá de qualquer jeito, mas rezar com o corpo. E algo que o São Francisco de Sales comenta, vocês podem ver que ele é bem incisivo nisso. Narre essa dificuldade ao seu diretor espiritual, porque às vezes pela experiência que ele tem, ele pode te falar o que é que pode ser ajudado, o que é que você pode fazer para poder sair dessa situação, né? Quer fazer algum adendo? E fala novamente, né, que a comunhão frequente, que é os sacramentos, e resignar-se sempre à vontade de Deus. A conformidade com a vontade dele, né? Que é sofrer com paciência tudo aquilo que lhe vem. Aí na prática seria isso, né? São esses termos práticos. E se a gente for pegar também um santo que comenta muito sobre isso, é São Tomás de Aquino, que ele fala por a questão da tristeza. É até mesmo de você se divertir um pouco, mas coisas boas que gerem frutos bons também, né? Ele fala, um banho quente ajuda, São Tomás de Aquino, né? Estou fazendo um parênteses aqui, contra a tristeza. Um banho quente ajuda no final do dia, na situação toda que passou. Até ele fala, uma taça de vinho ajuda mesmo a te dar uma alegrada e tudo mais, né? Não é deitar o cabelo em cima de alguma coisa, né? Tudo é moderação, a virtude consiste no meio, nem no 0, nem no 8, nem no 80, é ali na metade.
E continuando, depois dessa questão da tristeza, ele fala sobre as consolações e como nós devemos proceder diante delas. E aquilo que eu comentei lá no início da nossa live, né? A alma assim como no ano a gente tem as várias estações do ano, a alma é a mesma coisa. Nós temos fases que estamos bem, estamos tristes, estamos rindo, não estamos assim tão assim com gracinha. São fases. E em tudo isso Deus permite para o nosso crescimento, né? Aí ele fala, né, que tem muitas pessoas que somente amam a Deus, falam de amor, ficam declarando seu amor a Ele naqueles momentos de... Quando tá naquele momento, né, de oração, se tá em oração chora, arrepia e tudo, isso são consolações, né, que Deus nos dá por ser bom, por saber que é assim que muitas vezes Ele nos conquista, Ele nos pega, né? Só que quando é retirado aquilo, quando vem um sofrimento, quando vem uma fase mais difícil, a pessoa se vira contra, né? Contra Deus, e aí já não quer mais rezar, e aí não tem perseverança e nem constância. Que isso não agrada a Deus e isso faz, né, cair na tentação. Isso não é uma forma de vencer a tentação. Vencer na tentação é você ser perseverante e constante, mesmo quando você não tiver na consolação. Porque provavelmente, né, quem já tem um tempo maior de caminhada, sabe que a consolação ela é por períodos. Não quer dizer que é só no início ou só, né? Deus sabe das nossas necessidades. Então, mesmo que você já tenha 10, 20 anos de caminhada, mas Deus vê ali a sua necessidade de receber determinada consolação naquele momento, Ele vai te dar, né? Porque Ele sabe que a gente é fraco, que a gente precisa da graça dEle. Então, Ele dá essas consolações para que a gente persista, né, no caminho dEle. Só que a gente não pode abandoná-lo não pode abandonar essas tentações quando essas consolações elas somem. Ou seja, não é viver uma vida de sentimentalismo, né? O sentimento ele é bom e Deus envia quando há necessidade. Mas é importante a gente saber que muito mais do que a gente sentir algo bom quando a gente reza ou quando estamos vivendo alguma situação, é a gente permanecer firme e seguir a vida com ou sem essas consolações. A gente não cair no sentimentalismo também. E aí ele fala como que a gente vai discernir uma consolação que vem de Deus e uma consolação que ela vem do inimigo. Isso, porque pode ter essa situação. Às vezes algo que você vê de que é bom, mas é bom para quê? Qual que é essa consolação? Uma consolação que alimenta o seu espírito ou a sua carne? Aí ele fala: se as consolações nos tornam mais humildes, pacientes e caritativos, mais sensíveis ao sofrimento do próximo, mais tratáveis, mais fervorosos em mortificar as nossas paixões, mais assíduos em nossos exercícios espirituais, mais dispostos à obediência, mais simples em todo o nosso procedimento, ela vem de Deus. Ou seja, vai nos melhorando, vai nos dando virtudes. Se essas consolações nos dá tudo isso, ela vem de Deus. Agora, se essa ternura só tem a doçura, se essas consolações, né, só tem doçura para nós e nos tornam curiosos, rancorosos, excitados, impacientes, teimosos, vaidosos, presunçosos, severos para com o julgamento com o nosso próximo, e já nos faz pensar que nós somos santos, nós não queremos sujeitar nem a direção ou a correção de outrem, nós podemos concluir que, sem dúvida, são consolações falsas e perniciosas, elas vêm do inimigo. Então, assim, tudo que nos causa, né, gente, sentimentos, né, falta de virtude, ruins, né, que são contrários à vontade de Deus, se aquela consolação tá te levando a isso, logo a gente vai perceber que não é de Deus, né, mas é do demônio. Se você está sentindo alguma coisa e tudo, e aquilo acaba te levando a uma vaidade, a você achar que você é melhor que outra pessoa e tudo, claro que aquilo ali está vindo do demônio, né? E Deus não ia te dar uma consolação para que você caísse nela, né? Para que ela fosse acabar te levando a pecar. Curtir a preguiça também é um exemplo disso. E, ao sentirmos essas suaves consolações, é preciso que nos humilhemos diante de Deus.
E recorramos e reconhecermos que não somos nada sem Ele. Porque é muito fácil, né, a gente se perder. Ah, eu sou forte, eu vou conseguir, pode ver o mundo todo e não sei o quê. Aí Deus tira a consolação, sei lá, o que aconteceu comigo, não sou capaz de nada, estou no fundo do poço. Não é assim. Não é assim. É a questão da gente bater no peito e reconhecer que não somos nada sem Ele. Essa humilhação. Esse bater no peito, humilhação. É se humilhar diante dEle. Se está acontecendo uma coisa boa, louvado seja Deus. Deus dá e Deus tira. Ele pode tirar também, né? Então, assim, sempre que receber consolação, se colocar em atitude de humildade e tendo uma gratidão a Deus, porque foi Ele que te deu aquilo. Não ficar se achando o bom por estar acontecendo aquilo. Você recebeu determinado... Você tem um dom de aconselhar bem alguém, né? Essa capacidade de ter uma compaixão com o próximo. E você não ficar, né, se vangloriando por causa daquilo, mas receber, agradecer a Deus, ter uma gratidão por isso. Pode ir para o próximo ponto? Pode. E no próximo ponto a gente tem securas e esterilidades espirituais. E aqui, Santo Afonso Maria de Ligório discorre sobre alguns pontos que são causas de onde a secura pode provir. A primeira que ele coloca: da graça que Deus concede para crescermos na fé e no amor para com Ele. Né? É uma oportunidade quando se tem essa secura espiritual, essa aridez espiritual, de que a gente possa, mesmo sem esse auxílio da graça, corramos por amor a Deus. Não porque não queremos a graça de Deus, mas queremos o Deus das graças. Né? Então, assim, pode ser, esse é um ponto positivo. Deus quer que você cresça. O outro, pode falar. Quando a gente se omite por alguma negligência também de fazer algum bem, né? Que Deus nos permitiu fazer aquele bem e a gente não fez, Ele se retira e a gente é castigado, né? E é retirada essa consolação também. E aí ele dá o exemplo dos israelitas, né? Que foram preguiçosos lá recolher o maná. E aí reclamavam e tudo. Então eles não aproveitaram aquela graça. Então quando eles foram pegar, estava derretido. Ficaram sem, né, aquele alimento que eles estavam recebendo todos os dias. Então Deus, ele vai nos dando consolações, e quando ele vê que aquilo ali está se tornando vão, você não está usando aquilo ali para o bem, ele retira. Ele nos castiga, né, nos priva daquela determinada consolação. Como estava comentando, né, das negligências, das tibiezas da nossa parte, bem como da prática dos pecados veniais, isso faz com que acaiamos nessa secura espiritual. Securas e esterilidades. Isso. Espirituais. A alma fica estéril, né? Isso. Não dá frutos. Ou seja, né, como a Nara estava comentando também, de outra forma que eu coloco, quando a gente não reza, deixa de rezar, deixa de fazer um certo tipo de sacrifício, mortificação, tudo isso vai gerando em nós, fora a prática dos pecados veniais, uma fofoquinha, uma gulazinha ali, um demorar para levantar aqui e outras tantas coisas. Isso vai acobertando todo o nosso amor para com Deus. É como se fosse um braseiro, aonde uma fogueira mesmo, aonde quando ela é apagada se sente o calor, mas você só vê ali cinza. É porque toda essa cinza são os pecados, as negligências, são as nossas tibiezas, ou seja, as fraquezas nossas, tudo ali que vai acobertando ali o amor por Deus. Já falou que a gente não consegue nem ver mais, tá ali, mas a gente não consegue ver. E ele fala dessa consolação também, que quando a gente perde a consolação por ser culpa nossa, pode ser quando a gente foi negligente. E ele fala também que é quando a gente sacia o nosso coração com muitos prazeres mundanos, né? Ele fala, as pombas saciadas acham cereja amarga. Então a gente sacia tanto com coisa mundana que a gente já não consegue ver. O que é doce fica amargo. O brilho, como é gostoso, aquela consolação que Deus nos dá, né? Muitas pessoas nesse tempo de quarentena aí vendo como que é ser família, como que é conviver com a família. E é uma consolação de Deus, né? Estar em família é uma consolação de Deus, e que muitas vezes a pessoa tinha oportunidade, mas via como um mal. Ou, né, muitas pessoas tiveram dificuldade logo no início, via isso como um mal, não via mais como uma consolação. Por quê? Porque estava muito sobrecarregada de coisas mundanas, né? Muitas outras coisas que excitavam a sua atenção. Pode ser também proveniente
de um perigo que está sendo a nossa alma devido ao orgulho nosso. Ou seja, você está lá podendo tal, você fala assim, não, ninguém vai ser contra mim mais, eu vou conseguir tudo, não sei o quê. Aí Deus vai e tira essa graça, te deixa estéril, nesse sentido da graça, dessa secura espiritual, para que você possa ver que é Ele que te dá força, não é você não. Além disso, do apego ao mundo, de você pode estar ali buscando a Deus, mas ao mesmo tempo ter um pé no mundo. Não tem como. Não tem como uma água ser limpa se você coloca sujeira nela. Não tem como. Ou seja, ou você está lá ou você está cá. Entende? Ou você, não sei, ou você está em um barco ou você está em outro barco. Se você estiver nos dois, vai acabar caindo na água, né? Ele fala também que uma das coisas que causa essa secura e essa esterilidade são os fingimentos nas confissões, né? A gente finge estar arrependido, a gente coloca aquele pecado ali porque sabe que já tem que colocar, ou vai se confessar porque sabe que tem que se confessar, né? Ao menos, já ia falar que a igreja comenta, mas eu ia falar ao menos uma vez no mês, e aí a pessoa vai e só se confessa ali da boca para fora, não tem o arrependimento mesmo eficaz. Aí ele fala, né, que é como se você mentisse ao Espírito Santo. Se você mente ao Espírito Santo, ele retira a consolação. Então, assim, muitas vezes essa forma de secura e esterilidade espiritual é por culpa nossa. Porque a gente finge, porque a gente dá mais valor às coisas mundanas, né, às coisas corporais do que às espirituais, porque a gente é negligente, porque a gente não se humilha a Deus, porque a gente não se recorda das consolações que Deus já deu. E ele fala muito isso no livro, que quando Deus nos dá uma consolação, a gente deve fazer uma reserva de memória. Porque Ele está nos dando aquela consolação ali, muitas vezes porque vai vir alguma situação muito difícil na sua vida lá na frente. Exato. Então você deve se lembrar de todas essas consolações. Você deve fazer um caderninho de memória mesmo, de todas as consolações que Deus já te deu. Porque quando chega um momento de dificuldade, você lembrar, para você não cair naquela tentação de, ai, Deus não lembra de mim, Deus não me ama, por que Ele está deixando eu passar por isso, né? Então você se recorda de todas as coisas boas que Deus já fez por você, de todos aqueles momentos bons que Ele já te proporcionou, né? Não se deixar esquecido nisso. E para sair deste estado, São Francisco de Sales comenta, né? É preciso que a gente recorra a Deus com paciência. Ter paciência pedindo. Se da mesma forma, se por exemplo, se for por negligência nossa, Ele vai querer com que a gente, é como se fosse um certo castigo que Deus permite, para que possamos aprender que a graça tem um valor grande, né? Para a gente não ficar cuspindo no prato, para a gente não jogar as pérolas aos porcos, é uma graça. A gente estar ali mais firme em Deus é uma graça, que Deus pode muito bem tirar a mão e deixar a gente cair no chão, entende? Mas é justamente que Deus nos ensina, é uma forma de catequese que Ele tem para nós, poder mostrar o seguinte, olha, a minha graça não é qualquer coisa não, calma lá, ela tem uma importância. Então assim, para que a gente comece a dar valor para tudo aquilo que Deus nos dá. Além disso, de recorrer a Deus com paciência. Ele fala também para a gente, né, novamente procurar um diretor espiritual e receber os conselhos do diretor espiritual com humildade e obediência. Também não adianta nada a gente pedir conselho e a gente não seguir, né? Por isso que tem que ser uma pessoa piedosa, se não for sacerdote, né? Um sacerdote piedoso, uma pessoa piedosa que vai te aconselhar bem. E diga-se de passagem, por mais simples que possa parecer, ou bobo o conselho de um sacerdote, alguma coisa assim, faça, né? Diretor espiritual, a gente deve total obediência ao... Eu sei que isso é difícil conselhos. E eu também tenho, assim, de certa forma, essa dificuldade, mas parece ser tão simples a situação que o padre fala, que você fica assim, acho que não é isso não, vou fazer outra coisa. É aqui naquela passagem, né, que eu só esqueci qual que era, que foi sugerido para que a pessoa fosse curada da lepra só se banhar 7 vezes no Jordão e saísse fora. Aí ele pensava assim, que? Só fazer isso? Não quis nem me receber nem nada? Não é isso não. Aí um servo dele falou, não, meu senhor, mas vai lá, uma coisa tão simples, faça. Ele se banhou 7 vezes no Jordão e foi curado, né? Como o Matheus estava falando, a gente não desejar com inquietação e ansiedade se ver livre, né, por fim logo, ao sofrimento, a essa secura.
mas abandonar-se à divina providência, a conformidade com a vontade de Deus, né? Para suportar tudo aquilo, essa falta de consolação, enquanto for do desejo dele. Enquanto ele quiser que eu não tenha consolações, que eu não tenho, que eu aceite de bom coração, né? É difícil, mas que a gente aceite de bom coração e a gente não se inquiete nem fique ansioso por se livrar, né? Por já querer demais ser consolado. Ou seja, ter essa resignação, é você também ter a abnegação de seu amor próprio. Ao invés de você querer o melhor para você, o melhor para você, é você deixar o que Deus quer melhor para você. Então é ter essa paciência, essa humildade, essa abnegação, essa resignação à vontade de Deus. Pode falar. Desculpa. E ele fala que quer ter essa santa indiferença, né? Da consolação ou não consolação. E ele fala que espera. Como a gente não está ansioso para ser consolado, ele verá isso e nos dará graças. Aí ele cita o exemplo, né, de Abraão mesmo, que foi entregar o seu filho, né, para o sacrifício. Aquela santa indiferença e querendo fazer a vontade de Deus. Aí ele foi entregar. E o que Deus fez? Deu um cordeiro no lugar para ser imolado no lugar do filho dele. Então, se a gente vive essa santa indiferença, vivendo com a conformidade da vontade de Deus, uma hora ou outra a consolação vai chegar e a gente não vai nem perceber. Então, dito isso tudo, você quer comentar alguma coisa sobre isso ainda ou não? Deixa eu ver. Ou a gente pode entrar? Não. Enquanto isso, pessoal, peço que vocês possam dar aí, ó, tacando o dedão aí no coraçãozinho, por favor. Isso ajuda muito o Instagram do Manaim. Se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma dúvida, eu peço que seja aí colocado, coloquem de novo, porque como a gente saiu da outra live, não vimos, né? Vocês possam colocar aqui que a gente responde também. Você fala mais alguma coisa do Kindle? Não, é que não. Quer um resumo, fechamento de tudo, né? Tá. Então pode fazer um fechamento. Então, assim, desses últimos capítulos, gente, sofrer as tentações, né, com paciência, não dá causa para perder as consolações de Deus, não ser negligente no que Ele lhe pede, né, não nos deixar abater pelos desgostos que vêm com os sofrimentos, abrir-se a um diretor espiritual, sempre tentar desvendar, né, e aí a gente falou no início da live da semelhança, alguma semelhança desse livro com os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, porque lá ele ensina o discernimento dos espíritos. Quem puder fazer o retiro, né? O livro lendo sozinho é meio complicado, mas quem também tiver essa desenvoltura aí conseguir. Lá ele vai dando dicas, regras de como você discernir, né? Se é um espírito do que vem de Deus, aquilo que está sendo falado para você, ou se vem do mal, né? Do demônio. Então, hoje acaba que foi isso, né, que a gente tinha para passar para vocês, um pouquinho de como vencer essas tentações aí, para a gente não ser fantoche na mão do inimigo, né? Muitas vezes a gente se a gente parar para analisar um pouquinho do nosso dia, a gente vai perceber que a gente é fantoche na mão dele muitas vezes, por não sermos tão íntimos de Deus como a gente deveria ser. E resumindo tudo, como se livrar das tentações é ser um bom católico, né? Procurar sacramento, ir na missa, receber comunhão, se confessar, ter um diretor espiritual, uma alma amiga com quem você possa se abrir. Todas as biografias dos grandes santos que a gente lê, eles tinham um diretor espiritual que ajudavam eles a discernir as ocasiões que eram impostas a eles, as situações. Então é isso. O que mais, amor? Bom, pessoal, e queremos fechar esse momento com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, eu peço desculpa, né? Mas faz parte um pouco da meditação também, que a gente já começar a pensar mesmo que muitas vezes a gente acha que a gente não busca resistir às tentações, né? Que nos levam a pecar. Porque a gente sempre acha que vai ter um próximo dia, a gente vai ter uma próxima oportunidade e a gente brinca com Deus. A gente brinca com Deus dando oportunidade para o mal em nossas vidas. E já começando mesmo a nossa meditação, que a gente possa pensar que nem sempre a gente vai ter outro dia, a gente vai ter uma outra oportunidade, né? Que a nossa maior oportunidade é hoje mesmo, que a gente possa se lembrar disso. Que a gente não tem o amanhã para se converter,
A gente não tem um amanhã para tentar vencer uma tentação só amanhã. A gente tem que vencer a tentação hoje. A gente só tem um agora. A salvação da nossa alma, a gente brinca muito com ela, mas é muito importante, né? Nós sabemos que existe o inferno, nós sabemos que existe o céu. Nós fomos criados para o céu, mas nós somos chamados o tempo todo pelo mundo ao inferno. E se a gente não vencer as tentações, é para lá que nós vamos, né? Se a gente não for firme aqui, é lá que nós vamos parar. Se a gente não buscar viver os mandamentos, amar a Deus. Então, que a gente não brinque com a nossa salvação. Que a gente queira e faça por onde ser salvo durante todos os momentos da nossa vida. E isso a gente faz vencendo, né, todas as tentações que nos são impostas. Um abraço para trás, Fred. Abraço para Itabirito. Abraço para Itabirito, Fred. Pode ir, amor. Desculpa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, nós gostaríamos de colocar neste momento diante de vós e que possamos reconhecer, né? Tantas vezes que nós permitimos com que através da tentação escolhêssemos o demônio, que possamos pedir perdão a vós por causa disso. Quantas foram as vezes que nos colocamos em situação de perigo, quantas foram as vezes que não nos humilhamos diante de vós, diante das situações que estavam acontecendo e por isso caímos. Quantas foram as vezes que nós brigamos com o demônio pensando que íamos sair vencedores e saímos vencidos. Quantas foram as vezes que não recorremos a uma pessoa, né, a um diretor espiritual, ou então uma pessoa firme na oração, que pudesse nos orientar e pudesse nos ajudar. Quantas vezes, meu Senhor, caímos no mesmo pecado várias e várias e várias vezes. Muitas vezes, como a Nayara disse, nós brincamos com a nossa salvação, brincamos. E como o Senhor foi providente em permitir que esse coronavírus chegasse a esse alastramento e chegasse uma pandemia, não porque o Senhor quer ver o vosso povo sofrer, mas porque o Senhor permite para tirar alguma graça maior. E muito mais do que a morte do corpo é a morte da alma. Como o Senhor tem feito muitas famílias acordarem para a oração, como o Senhor tem feito muitas pessoas a verem que essa vida é passageira, que as pessoas morrem, que existe uma fragilidade nesta vida. Nós agradecemos, meu Senhor, meu Deus, por este momento, por tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que o Senhor tem falado, tudo que o Senhor tem nos mostrado, especialmente com esta palestra, com este momento de formação. Agradecemos a vossa misericórdia porque estamos aqui e ainda temos tempo de vos buscar. Pedimos o teu auxílio para que possamos ver que a eternidade é algo que não passa, é algo que não tem volta mais. E este momento que nós temos hoje, aqui presente, ele é breve e a brevidade de um pequeno tempo decide a eternidade, seja ela para o céu ou para o inferno. E Deus não condena ninguém para o inferno, é a pessoa que se condena. Pedimos o auxílio da Virgem Maria, de São Francisco de Sales, dos nossos santos anjos da guarda, da Sagrada Família de Nazaré, para que possa nos auxiliar nesta luta, a sermos firmes, generosos, perseverantes, a conhecermos a nós mesmos e a aplicarmos todas as armas possíveis, a oração, a busca dos sacramentos frequente, a busca de fugir da tentação, fugir da ocasião, de não lutar contra o inimigo, mas fugir dele, de nos esforçarmos por estarmos sempre diante da graça de Deus e de não nos deixarmos levar por quaisquer bobas situações, mas por permanecermos firmes diante de Deus, porque tudo passa, mas Deus não passará, jamais. Que o Senhor nos faça ser realmente Filoteia, né? Almas que amam a Deus, almas que o amam a todo custo, acima de qualquer tentação, almas que amam a Ele, que amam a Maria. Que o Senhor possa mesmo nos dar essa graça, Senhor. Infunde em nossos corações o amor por vós, o amor à vossa mãe e à nossa mãe também, a Virgem Maria. Fazei-nos perseverantes e constantes na nossa fé. Amém.
Ave Maria. Possamos rezar Ave Maria, né? Agradecendo a Deus por esse momento, por todos os aprendizados, agradecendo a intercessão da Virgem Maria, consagrando mesmo esse dia de seminário, né? Agradecemos a todos vocês, né, que puderam estar aqui com a gente, rezando, partilhando conhecimento, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.